Olá, gente! Sejam bem-vindas a mais uma aula do Transformar Materno, né? E hoje nós vamos falar o que a gente pode fazer para que a nossa cria nos escute. Essa é uma das maiores dúvidas. Meu filho não escuta, meu filho não me obedece, né? E nós vamos falar aqui do porquê que isso acontece. Qual a nossa responsabilidade nessa comunicação que a gente está tendo ali com os nossos filhos? E aí eu gostaria de começar trazendo aqui uma frase do psiquiatra Gabor Maté, né? Ele é uma referência em estudos de trauma, e ele fala de que o ser humano, a criança, ela nasce buscando amor incondicional e aceitação. E isso, gente, é uma condição do ser humano. Qual ser humano que não busca amor incondicional? E o que é o amor incondicional, né? É o amar o outro como ele é, na sua essência, na sua autenticidade, na sua curiosidade, na sua criatividade, na sua espontaneidade, né? Isso é o amor incondicional. Quem não quer se sentir assim, amado incondicionalmente? Não é verdade? E hoje, a gente não ama os nossos filhos incondicionalmente. Isso é a maior realidade que existe. É duro da gente ouvir e desaceitar, mas é. Porque quando o nosso filho tem um comportamento que bate aqui na gente, a gente não aceita como ele é. Não, Bruna, mas eu estou corrigindo. Não, a gente não corrige. Porque a nossa primeira reação é o brigar, é o ficar irritado, né? É o ficar com raiva, é o se sentir incomodado. E aí isso não é aceitar o outro como ele é. Porque isso está falando de nós. Eu aceitar o outro como ele é, eu entendi que ele errou, deixa eu amparar, deixa eu escutar, e a partir desse momento nós vamos buscar uma solução. Mesmo que eu tenha que colocar um limite, olha, isso não foi respeitoso. Mas eu te aceito como você é. Eu não te julgo por isso, né? E a aceitação, ela vem disso. O que é o amar incondicionalmente e o ser aceito, né? É isso, gente. Para que eu seja aceito, para que eu me sinta aceito, eu preciso ser visto, eu preciso ser ouvido, eu preciso me sentir amado. E para que isso aconteça, eu como mãe, eu preciso estar com aquela lupinha ali, né? Eu sempre trago aqui a lupinha, aquela lupinha de eu tô te enxergando, tô te olhando, eu tô percebendo que você quer ficar mais tempo com a mamãe, né? O que você tá mostrando é que a mamãe tá precisando encher o potinho de amor dela, por exemplo, né? É eu estar conseguindo estar atenta às necessidades afetivas do meu filho e da minha filha, né? Então, o primeiro ponto é isso. O ser ouvido é uma necessidade básica de todo ser humano. Então, imagine que você senta ali no sofá, você acabou de chegar do trabalho e seu companheiro, sua companheira está sentado no sofá. E você senta ali, doida para falar sobre o seu dia. E a pessoa não está nem aí. Ela, aham, uhum, uhum. Ela até não está olhando para a televisão, ela até não está mexendo no celular, mas a gente sente quando a pessoa ela está conectada com a gente. A gente sente isso, não é verdade? E os nossos filhos também sentem. Então, isso é uma necessidade básica. Para que eu tenha o meu potinho de amor cheio, eu preciso me sentir amada, eu preciso me sentir ouvida. E quando o meu pote, eu como adulta, está vazio, vai ser muito difícil eu conseguir perceber esse pedido da nossa criança, né? E aí, qual é a dificuldade que tem, né, quando a criança não escuta a gente? Temos algumas questões aí, né? A forma como nós estamos nos comunicando. Então, por exemplo, a criança está brincando na varanda e eu tô lá da cozinha brincando, berrando, falando com ela: Você tá me escutando? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, é importante a gente entender de que a criança, ela nasce com isso, gente. Ela nasce com a concentração. Nós que vamos ali interrompendo a criança o tempo todo. A criança está ali concentrada brincando. O que você está fazendo? O que não sei o quê? Ou então, olha isso, desvia a atenção da criança para outra coisa, né? Então, a criança está ali, totalmente concentrada. Ela se envolve demais, ela se entrega demais naquilo que ela está fazendo, porque a criança ela é emoção pura.
ela é pura emoção. Então ela é intensa, né? E aí ela tá lá brincando, concentrada ali, e você tá lá na cozinha, tentando se comunicar com ela, é óbvio que essa comunicação, ela vai ser falha. Ou a criança não vai te escutar, ou ela vai entender errado, né? Ou ela vai te ignorar, porque o que ela está fazendo é mais interessante, óbvio, né? E, além disso, você está ensinando a sua criança a ter atenção dividida. Então, lá na hora, quando chegar lá na escola, né? Quando ela precisar estar com a atenção focada em algo, em uma coisa só, ela vai começar a prestar atenção em outras coisas, porque nós estamos estimulando a criança a fazer isso, tá? Então, a gente precisa prestar atenção. Como eu estou me comunicando? Como eu estou pedindo, né? Será que ela está entendendo o que eu estou falando? A forma como eu estou falando está sendo efetiva para que isso aconteça? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, ir até ela, se agachar, olhar nos olhos, falar com poucas palavras, pedir a atenção dela. Filha, você pode, por favor, prestar atenção na mamãe? Eu preciso que daqui a 5 minutos você vá tomar o seu banho. É isso. Eu preciso me conectar com ela. Entenderam? Outra coisa que acontece muito. A mãe vai lá e coloca a criança para ver televisão. E aí a criança está ali vendo televisão, ela está concentrada. E aí a mãe está lá no quarto, né, falando com ela. Ela não vai prestar atenção. Ela não vai. É a mesma coisa quando você está ali assistindo sua novela, sua série, seu filme, e tem alguém falando com você. Você gosta? Então, a gente precisa se colocar no lugar da criança, né? Então, a forma como eu estou me comunicando, ela está sendo efetiva, eficaz? Eu estou fazendo com que a criança preste atenção em mim? Será que eu preciso falar isso com a criança agora? Será que eu não posso esperar um pouquinho para que ela se mantenha concentrada ali? Se é muito importante, eu preciso falar agora, filho, olha aqui para a mamãe, por favor, presta aqui atenção agora na mamãe, você já vai voltar a brincar. É isso, 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 isso. Entenderam? Tá? Um outro ponto que contribui para que as crianças não ouçam, né, o adulto, é a questão do limite. Porque muitos adultos, né, eles têm medo do não que a criança vai dar, do choro que a criança vai ter quando você falar, colocar um limite ali para ela. Eles querem evitar isso. Então, eles podem acabar cedendo para a criança, ou acabar usando o autoritarismo, né? Vai pro castigo, não sei o quê. Isso só piora. Porque a forma como eu me comunico é a forma que a criança está aprendendo a se comunicar. Então, se eu só me comunico batendo, ela vai se comunicar dessa forma. Ela não está aprendendo a dialogar, ela não está aprendendo a lidar com as frustrações, com o não dela, quando eu coloco um limite ali, né? Se eu só me comunico com ela gritando, é assim que ela vai aprender. Ai, Bruna, mas é porque quando eu grito, ela para. Então você está ensinando ao cérebro dela de que ela só vai ter atenção quando vem um susto, um estado de ameaça, de sobrevivência, de luta, de fuga. É isso. Mas o que está acontecendo para ela não te escutar e você chegar ao ponto de gritar? É nisso que a gente precisa se atentar. É nisso que a gente precisa refletir. E aí isso vem do tópico anterior, né? Como eu estou me comunicando, tá? É, E aí, o que eu falo aqui para vocês, gente, é que a gente não tem que ter medo de ouvir o não da criança. A gente não tem que ter medo de escutar o choro da criança. Porque cada vez que eu coloco um limite, e esse limite, gente, ele precisa ser gentil, ele precisa ser respeitoso com a criança, né? Toda vez que eu coloco um limite de forma firme e gentil na criança, e ela chorar, ela tem o direito, assim como você tem o direito de ficar triste, você tem o direito de sentir raiva. A criança também. Então, quando você coloca um limite e, ao mesmo tempo, você é para essa criança essa fonte de amparo e de espaço para ela ser e sentir o que ela está sentindo naquele momento, raiva, frustração pelo não que você disse a ela vai aprender a lidar com isso de forma saudável. E aí, cada vez mais, esse choro vai durar menos.
Agora, se você entra ali num cabo de guerra com a criança, você pode reparar, vai ser uma guerra de 5 minutos contra uma guerra de meia hora. Pode reparar que quanto mais você age assim, os choros são mais intensos, porque ela não está se sentindo vista, ela não está se sentindo ouvida, ela não está se sentindo amada, ela não está se sentindo respeitada. Então, ela vai manifestar isso. Né? Então, é uma dificuldade do adulto em lidar com o choro da criança, em lidar com a frustração, com os sentimentos e emoções da criança. Né? Então, uma das formas do filho não escutar a gente é porque a gente não escuta os nossos filhos. E escutar não significa, mais uma vez, reforçando isso, que eu concordo com o comportamento dele. Então, vamos supor, a criança ela quer tomar sorvete antes do almoço. Você vai deixar? Não, porque ela precisa almoçar. Ela precisa se nutrir. O nutrir é importante para a saúde dela. Se ela tomar um sorvete, além de ser um sorvete que traz gordura, traz substâncias que são maléficas, né, para a saúde, ela vai estar deixando de se nutrir. Ela vai deixar de sentir fome, que é o que ela está fome ali naquele momento. Estou dando uma situação aqui, né, gente? Aí você vai lá e fala, filho, eu sei que você quer muito sorvete. Assim que você almoçar, você toma um sorvete. Mas eu quero agora. Meu amor, eu entendo que você quer muito esse sorvete. Depois que você almoçar, você tem o sorvete. Eu quero, eu quero, eu quero. Tudo bem, meu amor. Tudo bem você se sentir frustrado. Tudo bem. E é isso. Eu coloquei um limite. Porque o comer, o se nutrir é importante para ele nesse momento. Né? E ele colocou para fora a sua raiva, a sua frustração. Que é o que você quer quando você está triste, que você está com raiva. Você quer colocar para fora e você quer que tenha alguém ali para te escutar, para te amparar. Não é uma pessoa para ficar dizendo para você, ah, mas eu te avisei, ou para ficar te dando sermão, né? Ou para te ignorar. Você quer exatamente essa pessoa que te escute, que te ampare nos seus sentimentos. E o que a criança está sentindo ali é um caos mesmo. Lembra que a criança é só emoção? Então é muita emoção no corpinho dela para ela lidar. E ela precisa de você, adulto, para isso, tá? Então a gente precisa ter essa escutativa. E essa escutativa é a famosa conexão. É a famosa intimidade, é a famosa disponibilidade afetiva. Porque quando eu tenho essa conexão, eu estou mostrando para minha cria, eu me importo com você, meu amor. Eu sei que você está com raiva, eu sei que você está frustrado, mas eu estou aqui porque eu me importo com você. Pode colocar sua raiva para fora, sua frustração, mamãe está aqui. E o sorvete você vai tomar depois que você almoçar. Mais uma vez, né? Eu trabalhei com um sim, depois. Eu não fiquei falando, não, você não vai agora. Agora não é hora de sorvete. Não, você não vai. Eu disse que ele pode tomar um sorvete em um outro momento. Então, eu disse um sim para ele. O que isso ajuda também ali na hora do amparo, tá? Agora, tem situações que é não, não importa, acabou. Você não pode atravessar a rua sozinho. Você pode atravessar a rua, sim, de mãos dadas com a mamãe, tá bom? É, uma outra coisa, gente, que reforça do nosso filho não nos escutar é que a gente não escuta os nossos filhos, né? Então a gente precisa entender que os nossos filhos, eles sempre nos comunicam as necessidades deles, tá? Então, durante o dia, eles estão ali pedindo a nossa atenção. E o tempo todo, a gente está ocupado, a gente está virando para outra coisa, né? Se estamos ali cozinhando, a criança vem falar com a gente, estou cozinhando, você mal olha para a cara da criança, né? Se a criança vem falar com a gente, estou no celular, né? Nananana, né? Aham, tá bom, daqui a pouco, que não sei o quê, né? Fica assim. Tá trabalhando ali de home office? Espera aí, mamãe tá trabalhando, daqui a pouco eu falo com você. Então, entendam uma coisa, vocês vão ver como isso faz a diferença na vida de vocês. Eu até dei o exemplo disso numa aula. Uma vez eu estava trabalhando, aí eu desci para pegar água, porque minha água tinha acabado. A Júlia estava lá embaixo com a babá, né? E aí elas estavam botando música para dançar. Então, quando ela me viu, ah, mamãe, vem dançar comigo, né? E aí eu desci a escada, meu amor, você vai dançar? Que música você vai dançar? Né? E eu já atrasada para o próximo atendimento. Então eu poderia virar para ela e falar assim: calma aí, mamãe vai trabalhar e depois eu danço com você. Mas o que que eu fiz? Eu entrei ali na dela, descendo a escada, fui até ela, me agachei,
Olhei nos olhos dela e falei, meu amor, você quer muito dançar, né? Eu quero. E qual a música que você escolheu para dançar? Ela do Baby Shark. Aí eu, que legal, filha. Então eu vou fazer o seguinte, tá? A mamãe tá doida para dançar com você. Eu vou atender só mais uma paciente e aí eu desço e a gente dança juntos, tá bom? Aí ela, tá bom, mamãe. Então vocês perceberam que foram 2 minutos que eu gastei ali, tá? Eu entendi a necessidade dela, eu mostrei para ela que eu percebi a necessidade dela, tá? Eu dei a atenção que ela precisava ali naquele momento, talvez não toda que ela queria, né? Mas eu dei a atenção que ela estava pedindo ali naquele momento. Mamãe, eu vou fazer isso. Olha, mamãe, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, né? E eu combinei com ela que eu iria fazer o que ela queria após tal coisa. Então eu dei uma pequena atenção. Então, se a gente vai dando essas pequenas atenções para os nossos filhos, né, durante todo o dia, eles vão tendo o potinho de amor cheio. E isso reduz as birras, reduz os maus comportamentos, e isso ajuda também os nossos filhos a se sentirem conectados com a gente e a colaborarem e a ouvirem. Por quê? Porque eles estão sendo ouvidos, tá? Uma outra coisa muito importante, gente. E isso não é só para quando a gente está tendo um momento ali de discussão, de birra ali com os nossos filhos, isso é para tudo. Muitas vezes a criança, desde pequenininha, quando ela começa a falar, a gente fala pela criança. A gente não pode fazer isso. As pessoas me perguntam por que que a Júlia fala tão bem. Porque eu não interrompo ela, eu deixo ela falar. E todas as pessoas que interrompiam, eu falava, deixa ela falar. E quando ela não falava, eu falava, fala, filho, o que que você quer falar? Entendeu? Além de outras coisas que eu fazia com ela, para hoje ela falar tão bem na idade dela, né? Ela é muito bem desenvolvida verbalmente. Então, gente, a gente não tem que interromper. Se isso está te incomodando, o choro, a raiva, a opinião que a criança, a ideia que a criança está colocando, o desejo que a criança está colocando, tá? É um direito dela. Ela tem o direito de desejar o mundo. E você tem o direito de dizer não. Só que ela tem o direito de ser ouvida, assim como você. Se você vai concordar com o que ela está falando ou não, é um problema. E aí, quando cresce e vira um adulto, que não consegue escutar o outro, que no meio de uma roda fica interrompendo o outro, não deixa o outro falar. Você tá entendendo? E é isso, gente. Então, para a criança ouvir a gente precisa ouvir a criança. Deixa ela terminar de falar o que ela tem que falar. Isso é uma comunicação eficaz. Isso é uma comunicação saudável, que muitos casais, inclusive, não têm. Quando os casais estão tendo ali uma DR, pode reparar que um fica atropelando o outro, porque isso vem lá da infância. Os pais não deixam falar, os pais interrompem. Então, verifiquem se vocês não estão interrompendo ali o filho de vocês, porque isso é um modelo, mais uma vez falando, vocês são exemplo, vocês são a influência, vocês são um espelho para a criança. Então, se vocês a interrompem, elas vão ficar interrompendo vocês, elas vão ficar interrompendo os outros. Então, filha, mamãe vai escutar você falar. Pode falar o que você tem para falar. Acabou de falar? Agora é a vez da mamãe, tá bom? E é assim que a gente vai construindo uma comunicação saudável. Combinado? No meio que a criança está sentindo, gente, eu sempre falo isso, tem várias aulas que eu trago esse assunto. É importante a gente nomear. Mamãe está percebendo que você está com raiva. Mamãe está percebendo que você está frustrado porque você não pode comer o sorvete agora. Tudo bem, meu amor, você quer um abraço? E ser essa fonte de amparo, vir o acolhimento, né? Mostrar para ele que ele está seguro ali para ser e sentir, mesmo eu não concordando. Combinado? Espero que essa aula tenha trazido para vocês muitas reflexões, porque às vezes a gente fica colocando a culpa no desenvolvimento daqui, porque isso, tem post meu que os pais adoram falar isso. Ah, você está falando de uma coisa que é normal do desenvolvimento da criança. Né? Então a gente precisa isso, e quando os pais falam isso, eles estão tirando a responsabilidade deles em criar uma comunicação assertiva ali. Né? Então não é. O que é responsabilidade nossa é responsabilidade nossa, inclusive de ensinar os nossos filhos a se comunicarem bem. Combinado? Beijos e até a próxima aula.